Glória a Deus, estamos mais uma vez aqui, mais uma vez Deus nos permitiu estar juntos com você. Você que está em casa, está participando conosco, eu quero que você pare tudo que está fazendo, se puder, se tiver como, essa quarentena, que seja um tempo de cura para a sua vida, seja um tempo de conhecimento, seja um tempo de descobrir o que é a palavra de Deus e o que Deus, na sua palavra, pode ser para você. Hoje nós vamos falar sobre o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Você que está em casa, por gentileza, entra conosco, Ezequiel 37, a partir do verso 1, mas eu vou ficar apenas com o versículo de número 4 para início, que vai nos dar o pano de fundo para a mensagem de hoje. Eu tenho aqui alguns ensinos e algumas coisas que são providenciais e que em todo o nosso caminhar, às vezes nós não prestamos atenção, mas Deus tem falado, Deus tem nos ajudado e nos orientado. E uma das coisas que mais mexem conosco é a voz que você ouve. Isso mesmo. A voz que você ouve é que faz de você quem você é. Eu tenho inúmeros exemplos na palavra de Deus, mas vou traduzir durante o nosso período aqui e tentar simplificar para que possamos extrair desse texto a ideia que Deus quer nos dar. Peço alguns minutos apenas da sua atenção para a gente orar um pouco, e sem o Espírito Santo nós não conseguiremos transmitir e traduzir aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Bondoso Pai Celestial, é com alegria e gratidão no nosso coração que entramos em Tua presença, solicitando uma audiência com o céu para cada um que está ligado conosco, sintonizado, que está aqui participando dessa live ao vivo, e todos aqueles que ainda vão assistir amanhã e depois. Peço que essa palavra seja clara como o dia, e que o Senhor possa se manifestar através dela. Que o Teu Espírito tenha livre acesso aos corações, e que todo empecilho, que toda barreira, que toda dificuldade de entendimento seja derrubada hoje pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Que até mesmo aquele que nunca ouviu a Tua voz ou a Tua palavra, ao participar desse momento e dessa ministração, possa receber do que é Teu e possa traduzir isso tudo em entendimento, conhecimento e mudança de vida. Pai, nós estamos aqui porque o Teu Espírito nos trouxe, e eu peço em nome de Jesus que toda barreira, empecilho e toda limitação para o conhecimento seja anulada agora, no nome de Jesus, e venha sobre nós um espírito de sabedoria, de temor, de milagres, de renovação, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Eu começo trazendo para o meu e o seu coração, antes de ler a palavra do Senhor, que a voz que você ouve forma quem você é, ou pelo menos te levou onde você está, isso mesmo. A voz que você ouviu durante a vida te preparou para te levar até onde você chegou hoje. Porque essa voz foi a voz que te discipulou, que te disciplinou, que te ensinou. Eu tenho inúmeros exemplos aqui, e durante a semana nós tivemos dificuldades de aconselhamentos, pessoas que estavam necessitadas de uma ajuda espiritual e uma direção, pessoas estavam querendo dar fim às suas vidas por causa do medo do que se instaurou no planeta em alguns meses, e eles não sabiam realmente que direção tomar.
Então eu disse a eles: a voz que vocês ouvem, levam vocês onde vocês estão. Eu conheço pessoas que não conseguem sair de casa, eu conheço pessoas e ouço dessas mesmas pessoas o medo exacerbado, estão vivendo uma pandemia também dentro de casa, estão rompidos inclusive com familiares. Alguns familiares querem visitá-los e eles dizem: não venha para cá, fique aí, conversa comigo pelo telefone. E quando vão e se visitam, na saída já passam álcool gel em todos os lugares, um medo terrível. A voz que você ouve forma você. Aqueles que ficam nos canais de televisão, nos meios de comunicação, ouvindo todas as notícias negativas, nem sabe, você nem comprovou, um inimigo invisível, e todas as pessoas estão vivendo essa pandemia e esse medo que é inexplicável. Eu venho da parte de Deus trazer uma palavra para você, em um texto que fala do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Ezequiel estava cativo em Babilônia, e ali, num tempo onde a palavra de Deus era rara, escassa, num tempo de desesperança, havia ainda 70 anos de cativeiro para se cumprir a promessa, e aqui eu vejo Deus levantando um profeta, e levando esse profeta pelo seu espírito em um vale cheio de ossos. Muito bem, esse vale cheio de ossos é porque um exército participou de uma batalha muitos anos atrás, perdeu essa batalha, e quando foi derrotado, não haviam sepulturas para esse exército. Resultado disso tudo foi que esse exército ficou com seus corpos expostos no meio do vale. E quando se secaram, os chacais, os abutres, comeram esse exército, comeram esses homens que foram derrotados. Essas carnes foram comidas, e o que restou foram ossos. E esses ossos, com o decorrer do tempo, foram separados. E animais levaram parte, outros ficaram num grande cemitério de ossos misturados, sem serem enterrados, sem terem honras. Nesse tempo, Deus pega o profeta Ezequiel, e pelo seu espírito ele leva a esse vale. Um vale que só tinha ossos, cabeças, crânios, o corpo todo, os membros, pernas, pés, mãos, todos separados, misturados, mas era um grande vale, um grande cemitério de ossos a céu aberto. E Deus começa a trabalhar com o profeta aquilo que ele entende que tem que trabalhar conosco. Israel estava num tempo de desesperança, de medo, e não havia futuro a ser sonhado. Não havia neles futuro a ser vivido. Que futuro há para um escravo ou para uma nação conquistada num cativeiro? Não havia. Deus tinha que trazer esperança novamente. Deus tinha que renovar novamente esperança naquele povo. Deus tinha que começar a mudar aquele povo. E pasme, não há outra maneira de mudar alguém sem conversar com esse alguém. Eu sei que muitas pessoas que acham isso tudo sobrenatural, essas dificuldades que cada um vive, é sempre a maior dificuldade de todas, a maior tragédia de todas, a maior tristeza de todas. Porém, eu lhes digo, todos nós precisamos, em algum momento, ouvir uma voz que nos traz, que nos dá ânimo, que nos dá alívio, que nos dá socorro. Se nós não ouvirmos essa voz, as vozes da desesperança, os profetas do caos, as vozes da tragédia, tomarão conta de nós. E nós não conseguiremos nos levantar mais. A voz que você ouve faz de você quem você é e te leva para onde você está.
e te aprisiona na prisão que você está, e te liberta na liberdade que você está. Tudo depende da voz que você ouve. Deus pega o profeta Ezequiel e fala assim: Ezequiel, vem comigo, filho do homem. E a Bíblia diz no verso 1 que levou-o pelo Espírito do Senhor e lhe deixou no meio de um vale cheio de ossos. E interessante que ele não apenas faz o profeta ver, mas a palavra diz que faz ele andar. Ele vai para um lugar cheio de ossos. E o verso 2 diz: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e eis que estavam sequíssimos. Escute isso. Uma jovem que estava na igreja há muito tempo atrás, encontrou alguém, estava muito carente, encontrou alguém nesse mundão de Deus, e mesmo contrariando toda a voz dos seus pais e a palavra dos seus pais, ela saiu de casa, se juntou a esse rapaz e foram viver juntos. Depois da primeira semana juntos, ela se transformou em mula para aquele rapaz que traficava drogas. Nunca mais ela conseguiu sair. Um dia ela me liga pedindo ajuda, mas dizendo que não podia aparecer na igreja, e ela disse assim: eu me arrependo de não ter ouvido os meus pais, e agora essa é a minha vida, eu não consigo mais sair desse relacionamento, dessa situação. Se eu sair, meus pais, minha família paga por isso. Então hoje eu estou aprisionada como uma mula no mundo do tráfico. A voz que você ouve molda você. Muitas pessoas que ouviram vozes mudaram de vida. Aqueles que não ouvem, se você deixar uma criança crescer em um ambiente todo malicioso, todo maldoso, crescer em um ambiente cheio de palavrões, cheio de desânimos, gente derrotada, onde só se ouvem derrotas, essa criança vai crescer com esse estigma e se preparará para a vida, para as suas derrotas. Uma vez o apóstolo Paulo, o livro de Atos narra, que ele estava perseguindo os cristãos, estava numa estrada no caminho de Damasco, uma luz cegou os seus olhos, ele cai do cavalo e no meio da luz sai uma voz. E ele ouve a voz que sai daquele lugar, e a voz era Jesus. E quando aquela voz fala com ele, ele ouve aquela voz, e por ouvir aquela voz, ele se transforma no maior apóstolo do Novo Testamento. A voz que você ouve muda o seu caráter e muda o seu futuro. Eu tenho no texto das Sagradas Escrituras, Adão, primeiro homem criado por Deus, quando ele ouve a voz da mulher, e ele come do fruto, ele perde o paraíso, ele perde o futuro, e ele ganha a morte, ele encontra o fim da sua vida, ele perde a eternidade. E aí alguém diz assim: mas então não pode ouvir a voz da mulher? Não, a voz da mulher pode se ouvir. O problema é quem a mulher ouviu, que formou ela para trazer o fruto a Adão. A Bíblia diz que a serpente se encontra com a mulher, fala com a mulher, ensina a mulher, molda a mulher, convence a mulher, então a mulher vai e dá o fruto ao seu marido e ele come. E ambos pecaram, e ambos são expulsos, e ambos pagam por isso. Mas ele ouviu a voz da mulher, que por sua vez ouviu a voz da serpente. Então a voz que nós ouvimos é a voz que nós representamos, é a voz que nós reproduzimos, é a voz que nós multiplicamos. Quando o Espírito de Deus fala assim conosco: se hoje, se você ouvir a minha voz, não endureçais os vossos corações, porque no céu não há esse endurecimento. O ato de endurecer o coração revela orgulho,
revela dificuldade em conhecer a voz do bom pastor. A voz que você ouve forma o seu coração. E esse povo vivia em cativeiro, porque eles viviam ouvindo o caos, a tragédia, a tristeza, o medo, se apoderou deles, acovardou-os todos eles. Sabe por que no nosso país muitos aqui vivem brigando e até se machucando por partidos políticos? Porque é a voz que nós ouvimos. Nós não ouvimos a voz do todo, do reino, nós ouvimos a voz de um partido que tem uma visão, que você simpatiza com ela, então você briga por ela, vai até as últimas consequências por ela, chama isso de patriotismo, mas não conhece metade da Constituição. E a gente fica por uma só visão, olhando por um só prisma, por uma só ótica, e andando nessa voz e fazendo dessa voz a nossa direção. Então nós também nos tornamos profetas do caos. Pessoas críticas, mentirosas, pessoas maldosas, maliciosas, incrédulas, pessoas que andam e formatam comportamentos. Nós, na maioria das vezes, temos o nosso comportamento formatado pelos anúncios, pelos recados, pelos telejornais, pelas redes sociais. Poucos de nós temos opinião própria, poucos de nós temos força. Eu conheço pessoas, e infelizmente são pessoas próximas a mim, que têm tanto medo nesse período de quarentena, que eles mesmos não confiam nem em si próprios, nem na vida que têm, nem naquilo que tiveram, nem na história que tiveram. Eles simplesmente pararam no tempo e pararam no medo. Eles não só não saem de casas, eles também proíbem suas famílias de sair de casa. O medo é tão grande que a prisão entrou dentro dos nossos lares e anulou a vontade, a força, a coragem de cada um. As pessoas estão enclausuradas, estão vivendo aqui como numa analogia com Israel. Israel estava em cativeiro. Israel estava vigiada por inimigos. Hoje a nossa nação está vigiada por um inimigo que não se vê. As pessoas dizem que confiam em Deus, creem em Deus, mas têm medo de um inimigo invisível. Nem sabe se isso é verdade, nem sabe se é uma arma biológica, nem sabe se isso é uma estrutura mundial para a entrada da nova ordem mundial, para a chegada do novo governo, para estruturar uma única língua, uma única moeda, uma única religião, para começar a preparar o fim, como diz o livro de Apocalipse, para os tempos do fim. Nem sabemos se é isso, e as pessoas vivem com medo, acuadas. E a palavra de Deus diz que Deus leva o profeta em espírito a um vale cheio de ossos. Meu povo, quando nós somos direcionados pelas vozes que ouvimos, existem mulheres que já perderam seus ministérios de ouvir seus maridos. Eu falei de Adão que perdeu o seu ministério de ouvir a mulher. Mas também a Bíblia, ela é recheada de exemplos. Por exemplo, houve um homem no livro de Esther chamado Amã, que ele ouviu a sua mulher e acabou perdendo o pescoço, foi enforcado por ouvir a sua mulher. Hoje existem pessoas no nosso meio que também, por ouvirem os seus maridos, já perderam seus ministérios. Elas deixam de ouvir a voz de Deus e vivem acuadas, vivem com medo, vivem pisando em ovos, ou seja, não vivem. Nós estamos aqui falando da palavra de um povo que perdeu autonomia, que perdeu liberdade, que perdeu a condição de ir e vir. E a Bíblia diz que Deus faz o profeta andar no meio dos ossos, para sentir
Um povo que foi derrotado, ande no meio de quem já perdeu e valorize aquilo que você tem. Deus fala para o profeta, muita gente fala assim, meu Deus, orem por mim, porque o inimigo entrou na minha casa. Não, o inimigo não entrou. Quem entrou na sua casa foi uma falta de planejamento financeiro. Foi falta de sabedoria. Tem mais gente comendo do que alimento entrando. Não, mas o inimigo está, olha, agora minha vida está assim porque o inimigo está atacando minha despesa. Não, o inimigo são seus familiares que acordam de madrugada e quando você está dormindo, acaba com a sua despesa. Nós temos a tendência de achar que tudo é o inimigo, espiritualizar tudo. Não, tem coisas que é pedagogia de Deus. Deus levou o profeta no meio do vale. Deus levou para que ele pudesse ver a vida daqueles que não ouvem a Deus. Muitas vezes nós vamos padecer porque não ouvimos os conselhos de Deus. Deus ensinou, Deus falou, Deus orientou. As placas, os letreiros são gigantes, luminosos. A sabedoria grita nas esquinas. E a Bíblia diz que nós não ouvimos a sua voz. E então nós culpamos ao inimigo. O inimigo nem sabe disso, é pedagogia, é ensino. Sabe o que é isso? É você ouvir a palavra certa do jeito errado. Quando ouvimos a palavra de Deus, é a palavra certa, mas do jeito errado ela não funciona. Se você pegar uma chave de fenda e usar ao contrário, ela é a chave que aperta o parafuso. Mas se você usar o cabo, não vai apertar. E se você usar a chave de fenda para bater um prego, alguma coisa você consegue fazer, mas não vai funcionar. A Bíblia diz que Deus leva o profeta ao deserto, como o Espírito, quando Jesus é batizado, foi o Espírito que levou Jesus ao deserto. Sabe para quê? Para ouvir a sua voz. A missão de Jesus era gigantesca. Era nos conquistar para Deus. Então Deus tinha que ter um particular com Jesus para passar todas as instruções. Por isso que nos evangelhos, o Senhor Jesus, ele diz assim, eu falo tudo que o Pai manda, eu faço tudo o que Ele manda. Porque Ele recebeu essa instrução. A voz que você ouve, comanda você. A voz, algumas pessoas que vivem nos partidos políticos da vida, é porque eles ouvem a voz daquele partido. A voz que você ouve te discipula, molda o seu caráter e o seu estilo de vida. A palavra do Senhor vem nos dizer que Deus tem que entrar em ação, senão nós não somos libertos. E pasme, muitas vezes eu e você vamos entrar num vale cheio de ossos. Vamos andar ao redor deles, como diz o verso 2. E vamos ver a vida na sua essência, como ela se desenrola, quando um exército, quando a maioria não conseguiu ouvir a voz de Deus. E nós vamos para esse vale. E nesse vale começa-se então um trabalhar de Deus. Um aprendizado de Deus. E eu tenho uma notícia para você que me ouve. É que infelizmente, enquanto você não aprender, não sai de lá. Eu quero sair, nós oramos para sair, mas o texto sagrado diz que ele andou. Olhar gente sofrendo é uma coisa. Estar no meio de gente que está sofrendo é outra coisa. Agora, sofrer junto com quem está sofrendo é outra coisa. E Deus fez ele experimentar o cemitério, o fim.
Deus fez o profeta experimentar a dor da derrota, da vergonha no vale. É isso. Enquanto você está lá, você está na história que faz o vale. E a Bíblia diz que o vale era cheio de ossos, era cheio de gente que era e que não é mais, era cheio de gente que foi e que não é mais, era cheio de gente que batia no peito, que levantava a cabeça e os olhos em direção ao céu e conseguia até mesmo peitar Deus, e agora não peita mais. Era gente que quando ouvia a palavra de Deus, entrava por um ouvido e saía pelo outro, e agora não tem nem ouvidos mais para ouvir. Era gente que era tão orgulhoso, que não queriam aprender, e eu vou lhe dizer que quando Deus quer nos ensinar, Ele vai te levar a um vale cheio de ossos, e pasme, você e eu vamos sozinhos. O trabalhar de Deus, quando eu tenho aqui esse verso 2, ele diz o seguinte: se você está num vale, está com você a pessoa que pode te tirar dele. Quero que você saiba primeiramente disso. Se você está num vale, está também a pessoa que pode te tirar dele, porque quem te levou lá muitas vezes foi a falta de sabedoria, a falta de entendimento, a falta de obediência. Quando você aceita o seu aprendizado, como diz esse verso 2, e para de fazer todo mundo sofrer por conta de você, então Deus começa a trabalhar na vida do profeta. Enquanto nós não aceitamos o nosso aprendizado, nós fazemos pessoas sofrerem. A palavra de Deus diz que quando o cabeça da casa, quando os conselhos não são ouvidos, faz toda a casa perecer, faz toda a família sofrer. Se nós não temos esse entendimento, e não assumimos o vale, não assumimos a culpa, e não entramos diante de Deus em humilhação para estarmos ali e nos arrependermos, nós não saímos desse vale. Isso é pedagogia, e não é o inimigo, não é inimigo. Eu sei que é normal falarmos que o inimigo entrou, mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver, e a outra coisa é andar no meio. Nós temos que entender que quando chega a nossa hora, nós vamos sozinhos. Eu fui fazer um velório, e ali, falando com aquelas pessoas, eu disse a eles: a morte, eu vejo ela como uma fila única. E ela vai levando sempre o primeiro lugar da fila. Eu não sei em que lugar eu e você estamos, mas eu sei de uma coisa: um dia nós chegaremos no primeiro lugar da fila. E quando nós formos para o vale, duas coisas vão tomar conta de nós: ou nós vamos nos arrepender, ou nós vamos morrer. Isso mesmo. A palavra de Deus diz no Salmo 23, quando Deus nos ensinou através de Davi, ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Gente, quando eu falo isso, eu estou no vale. E a Bíblia diz que quem ora essa oração sai do vale, mas eu tenho uma notícia para te dar, que nem todo mundo sai do vale. Infelizmente, tem muita gente que vai morrer no vale. Porque a Bíblia diz que quando você faz essa oração, né, é chamado o Salmo do Pastor, ele não vai temer mal algum, porque Deus está comigo, porque o Senhor está conosco. Tem gente que tem medo do coronavírus, não faz nada na vida e faz todo mundo sofrer. Isso é um sinal de que Deus não está com ele, ou ele também não está com Deus. Porque se eu tenho medo de um inimigo invisível, que eu nem sei se existe, mas porque todo mundo diz que existe, então eu também tenho que temer, imagine então se tivesse que aparecer um Golias na sua frente para você enfrentá-lo. Quando a palavra de Deus diz que todos nós vamos para o vale, e um dia ou outro chegará a nossa vez, quer nos dizer
que eu e você não conseguiremos sair de lá se nós não ouvirmos uma voz. E essa voz não pode ser daquela que nos nivela por baixo. Eu não posso ouvir a voz do meu amigo, do meu patrão, do meu colega que também está sofrendo. Eu, sendo cego, não posso guiar outro cego. Eu tenho que ouvir a voz daquele que tudo vê, tudo sabe, tudo ouve, tudo entende, tudo conhece. Quando eu ouço essa voz, eu encontro um caminho no meio do vale. Ele ouviu. O verso 3 diz que Deus estava confrontando o profeta. O capítulo 37 o verso 3 do capítulo 37 diz que ele ouve algo que ele nunca ouviu. Ele vê os ossos, o cemitério, todo mundo morreu, foi uma vergonha, mas ele diz assim, ouve uma voz, filho do homem, é comigo. E Deus está falando hoje com você, filho do homem. E aí ele está olhando, ele está vendo, ele está andando, ele está sentindo o cheiro. Sabe que ali é um lugar de morte, sabe que ali é um lugar de derrotas. E mesmo sentindo o cheiro, ele ouve a voz dizendo assim, poderão reviver esses ossos? Ele olha, faz como eu e você, fica em cima do muro, a maioria diz não. Se eu peço ajuda aos universitários, eles vão dizer, impossível. Coloca lá o xizinho no quadradinho, impossível. Então ele fica em cima do muro e fala, Senhor Deus, Tu sabes. Deus estava falando para ele assim, veja o fim de um valoroso, poderoso exército. Veja o fim de pessoas que se afastaram de mim. Veja o fim de pessoas que foram confrontadas e fugiram. Veja o fim de alguém que tinha história e não tem mais. Veja o fim daqueles que resistem pela soberba, resistem à minha voz e o meu conselho. Veja o fim daqueles que não assumem aquilo que são, que fogem do confronto. Veja o fim daqueles que ignoram a minha voz. E ele disse, eles podem reviver? Então Ezequiel dentro dele fala, não, impossível. E Deus estava falando isso com ele por um seguinte motivo. Quando Deus fala, filho do homem, poderão reviver estes ossos? Ele diz, porque você não faz eles reviverem? Escute de novo. Eu comecei dizendo que a palavra que você ouve muda tudo à sua volta. A palavra que você ouve muda você, torna você quem você é. E Deus está falando com ele, poderão reviver esses ossos? E ele disse, Senhor Deus, Tu o sabes. O que Deus queria do profeta não era ficar em cima do muro, porque o muro não é de Deus. Deus não faz divisão com nada. O muro nunca é de Deus. O que Deus queria do profeta é que ele pudesse olhar quem foi que levou o profeta até lá. É que ele pudesse ver a história e a sina de quem fracassou. É que ele pudesse compreender que aquilo era uma lição. Mas quando ele diz, quando ele abre aspas, poderão reviver esses ossos, Deus esperava que o profeta pudesse confiar nessa voz, e essa voz fosse suficiente para que pela fé esse profeta pudesse mudar a história desses ossos. O que Deus quer quando te leva para um lugar onde só tem gente derrotada, não é que você entre na onda e comece a chorar junto.
Não é que você comece a sofrer junto porque ele está sofrendo. Não é que você também comece a se sentir mal, quer vomitar, que a pressão começa a cair. Não! Quando Deus te leva para um lugar onde há cheiro de morte, Ele quer que você gere vida. Ele quer que você mude a história desses ossos. É incrível, mas a palavra do Senhor, ela diz que os ossos, o verso 4 diz, eu quero que você profetize. Deus está agora ensinando o segredo de todo o recomeço, no verso 4. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos, ó filho do homem, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, ossos secos, incrível, mas espera aí, gente, ossos ouvem? Ossos têm ouvidos? Como é possível Deus falar? Não, Deus não falou. Quem está falando é o profeta. Ele fala, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você sabia que todo problema simboliza os ossos que se secaram, os ossos que se perderam, os ossos que morreram, o corpo que padeceu? Todo nosso problema tem que ouvir uma voz, e não é do médico, não é do amigo, não é do outro que morreu, não é do outro que não conseguiu sair da situação, não é do outro que faliu na crise. Não, todos os nossos problemas têm que ouvir uma só voz, a de Deus. E ele diz assim, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O incrível do texto, e eu levo para um outro caminho também, é que em Marcos 4, no verso 39, Jesus, o vento está para afundar o barco, e Jesus se desperta do sono, ele vai, eu imagino que ele segura na corda, vai na ponta ali do barco, e ele diz assim, vento, aquieta-te, mar, cala-te. E o vento se aquietou. E a Bíblia diz no verso 39 que houve calmaria, paz, bonança. Eu pergunto a você, vento tem ouvidos? Mar tem orelhas? Tem ouvidos? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eles obedeceram à voz do Filho de Deus. Quando eu entro na palavra do Senhor em Marcos capítulo 11, Jesus está andando com seus discípulos, então ele vê uma figueira. Ele procura fruto na figueira. A figueira não tem fruto, só tem folhas. Simboliza o crente que só tem aparência, não tem frutos. Então Jesus olha, está com fome, precisa de algo, e diz assim, olha, nunca mais como alguém fruto de ti. E a Bíblia diz que os discípulos o ouviram. Então, no capítulo 11, ali pelo verso 14 mais ou menos, Jesus fala isso e vai embora. Na volta, Pedro se lembra, no verso 21, voltando, Pedro se lembra do que o mestre falou e fala assim, Senhor, mestre, a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Então Jesus falou assim, olha, na verdade eu te digo que se você crer e não duvidar no seu coração, e não duvidar no seu coração, eu não estou falando uma fé da mente, uma fé de aprendizado, uma fé de teologia, eu não estou falando de uma fé de mestrado, de bacharel em teologia, não estou falando de uma fé de conhecimento do hebraico, do grego, estou falando uma fé simples, que nasce do coração, do interior onde rios de água vivas fluem dali.
Jesus falou assim: se tiver uma fé brotando no seu coração, você vai falar para esse monte, sai daqui, planta lá, e ele vai plantar, porque tudo que você pedir acontecerá. Agora eu pergunto, figueira tem ouvidos? Sim ou não? Se figueira não tem ouvidos, por que ela secou? Quando o céu ordena, profetiza, filho do homem, a esses ossos, e diz-lhes, parece uma ironia fina ou uma loucura farta, porque você vai falar, meu Deus, não tem espaço para tanta loucura, é demais, já extrapolou, a loucura aqui extravasou, porque eu vou profetizar, não tem ninguém vendo, não tem nenhum fenômeno sobrenatural, eu olho, não há cataclismas e tudo parece normal, eu só vejo um cheiro de morte, eu só vejo um povo derrotado e um lugar que eu nunca gostaria de estar. E de repente o Senhor me manda olhar para isso que morreu e dizer, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meu Deus, quando você entra aqui, no capítulo 37, mas no verso 5, ele fala para profetizar, e a Bíblia começa a dizer o que foi acontecendo. Deus começa a ensinar, assim diz o Senhor, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o verso 6, ele vai entrando aqui no texto, porei tendões, ele vai falando o que vai acontecer, tendões sobre vós, farei crescer carne, e Deus vai falar assim, eu vou fazer a estética, eu vou fazer uma plástica, eu vou cuidar, eu vou começar a recriar aquilo que foi perdido. Então, diz o verso 7, profetizei segundo como me fora dito, como ele me deu ordens, eu profetizei, e eis que veio, que fez um rebuliço, eis que um barulho enorme começou a acontecer, eis que ossos começaram a sair de um lugar, uma confusão generalizada, foram para o outro lugar, os ossos do outro lugar voavam, iam para outro, crânios, encontravam corpos, o esqueleto todo começava a ser montado, havia uma balbúrdia, havia uma confusão, eu não entendia nada, eu só via as coisas voando, e é isso que Deus está tentando dizer, quando Ele ordena, quando a palavra é dEle. A Bíblia diz em Mateus 28, 18, que todo poder, toda autoridade fora entregue a Jesus Cristo, fora dada a Jesus. Então para Ele, falar com ossos, falar com baleia, falar com o sol, falar com o fogo, falar com a água, falar com a montanha, falar com o homem, falar com o jumento, falar com a ave, é a mesma coisa. Ele diz, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, para Ele, para aquele que tem todo o poder, para aquele que põe o mar com portas e ferrolhos, para aquele que diz às ondas até aqui, se quebrarão as tuas ondas orgulhosamente empoladas, daqui não passarás, se passar é porque é juízo dEle, é Ele que abriu a tranca, a porta, é Ele que tirou o ferrolho, mas a ordem foi dada até aqui, e todos ouvem a sua voz. A sua dor, a sua vergonha, a sua enfermidade, a sua tristeza, o seu medo, devem ouvir a voz, devem ouvir a voz, devem ouvir a voz, porque só a voz de Deus vai moldar você. A fé, ela não vem por amostragens de milagres. A fé, ela não vem por alguém estudar muito. A fé, ela não vem
por um discipulado dinâmico. A fé vem por ouvir. E sabe o quê? Ouvir a palavra de Deus. Essa é a mensagem. Eu estou usando o texto de Ezequiel porque os ossos estavam sequíssimos. O que significa que esses ossos era toda a casa de Israel que morreu. Era povo de Deus que deveria viver e não viveu. Era gente de Deus que deveria sonhar e não sonhou. Era gente de Deus com talento, capacidade para mudar a história e não mudou. E esses ossos foram envergonhados porque não foram enterrados, morreram com desonra. Perderam uma batalha porque não estavam preparados para essa batalha. Sabe, na vida, porque o povo de Deus padece por falta de conhecimento. E quando nós padecemos por falta de conhecimento, Deus é envergonhado. E quando Ele nos leva até esse vale, Ele diz, olha o que acontece até mesmo com o meu povo, que está dentro da igreja, mas que não ouve a minha voz. Porque a voz de Deus é capaz de entrar no mar, é capaz de falar com peixe, engole agora o meu profeta, agora! E mais, eu quero que você dê uma passagem grátis ao meu profeta até o destino que eu indicar. Você vai cuspir, vai vomitar ele em Nínive. Essa é a voz de Deus, até um peixe é capaz de ouvir. Mas o homem criado à imagem e semelhança de Deus tem dificuldade de ouvir. Tem dificuldade de obedecer. E ele diz assim, profetiza, filho do homem, profetiza o caminho da mudança, o caminho do recomeço é você começar a ouvir. Primeiro passo do sucesso, ouvir. Ouvir o quê? A voz de Deus. Para de ouvir a voz da tragédia, para ouvir a voz da Globo Lixo, para de ouvir a voz dos políticos de plantão, que querem amedrontar você, tirar as esperanças. Nosso país vai acabar, isso não vai. A Bíblia diz no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e do Senhor, ao Senhor, pertencem todos os que habitam sobre a terra. A terra é do Senhor, não é de um vírus. A terra pertence ao dono dela e é o Senhor. Tanto é que o juízo vem do Senhor, a recompensa vem do Senhor. E a própria terra cambaleia como um ébrio, esperando a manifestação do Filho de Deus. Mas até o inferno ouve a voz do Senhor. Até os mortos, até o reino dos mortos. Em João capítulo 11 diz que Lázaro estava morto de 4 dias. Me explica isso. Como é possível? Lázaro morto de 4 dias, Jesus na frente da tumba, a tumba lacrada, selada, e ele diz, tirai a pedra. Marta e Maria dizem, Senhor, cheira mal, já começou a decomposição, é de 4 dias. E ele disse, eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? E quando tiraram a pedra, ele não fez nada, além de enviar a sua voz. E ele disse, Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que aquele que estivera morto, reviveu. E ele disse, Lázaro, sabe por quê? Porque a voz dele entrou no mundo da morte, onde a morte era o aguilhão. Então ali, o Espírito Santo já testificou, onde está, ó morte, o teu aguilhão, onde está, ó morte, o teu poder de ferir. O Cordeiro de Deus, o Santo de Deus te venceu na cruz do Calvário. E incrivelmente ele diz, Lázaro, porque se ele fala sair para fora, todos os que estavam mortos sairiam. Então ele identifica tal poder, tão forte, tão poderosa é a palavra do nosso Deus. Por isso que é fácil falar para ossos agora. A palavra do Senhor vem te dizer, através desses versos 4 e 5, que Ele tem todo o poder. E ossos secos ouvi,
E você que me ouve aí, você vai falar: câncer, ouvi a palavra do Senhor, Ele me curou, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus, eu já fui sarado. Cita para eles o Isaías 53, cita Salmo 103:3, é Ele quem perdoa os meus pecados e sara todas as minhas enfermidades. Cita a palavra do Senhor e diz: ossos secos, câncer, inflamação, infecção, dor na garganta, enxaqueca, dor de cabeça, dor nos olhos, dor nos rins, pedra nos rins, pressão alta, pressão baixa, refluxo, tudo o que você estiver sentindo agora, diga assim: ouvi a palavra do Senhor. Interessante que o texto diz que Deus mandou falar para os ossos. Porque os ossos é que deveriam se levantar. Os ossos é que seriam recobertos. Os ossos é que seriam reanimados. Os ossos é que se revitalizariam novamente. Os ossos. Então hoje você vai falar diabetes. Ouvi a palavra do Senhor, se tu creres no coração, nada será impossível. Marcos 9:23 diz isso: não há impossíveis para Deus, pela fé tudo se torna possível. Se você crer no seu coração, não há impossível, porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o poder. Quando eu pego o Salmo 107:20, diz assim, ó, mais ou menos assim, que Deus envia a sua, você que está em casa fala, palavra, e o sarou. Sabe o que é que vai? Deus nem precisa, é covardia Deus mover a mão, gente. Deus fala só a sua palavra, e a palavra de Deus sai como um míssil, explode contra os problemas nas nossas vidas, em qualquer área. Mas esse daqui é impossível, isso aqui já está seco. A Bíblia diz assim: profetizei, pois como me fora dito, e houve um rebuliço. Irmão, guarda isso. Às vezes o que para mim e para você é bagunça na vida, às vezes o que eu acho que é rebuliço, para Deus é organização, para Deus é trazendo você de volta para a vida, para Deus é fazendo você voltar a viver. O que eu e você chamamos de tragédia, para Deus é fazer você voltar para o céu. O rebuliço aqui era a organização de Deus. Por isso que eu disse que muita gente vai para o vale da sombra e da morte e vai ficar. Não aguenta, não suporta. Começa a encarar isso como se fosse um castigo, ou como o inimigo tivesse mais poder do que Deus. Eu conheço muita gente que fala a teoria da retaliação. A pessoa começa a vir para a casa do Senhor, ou se batiza e tal, e já entra na teoria da retaliação, de que o inimigo tem poder de tocar na vida, porque Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você não é Jesus, você não tem o ministério de Jesus, você não vai salvar a humanidade como Jesus. Jesus é uma pessoa, você é outra. A palavra do Senhor diz que Ele vai para ser tentado, porque o início do seu ministério deveria ser um início com chave de ouro. Deveria ser um início onde Ele ia formar, gerar a sua noiva, a sua igreja. Então deveria ser com todo o poder, com toda a honra, com toda a glória, com toda a comunhão, e nenhum empecilho. Era outra a missão. Mas a teoria da retaliação diz que quando nós vamos para o Senhor, começamos a ser tentados, então o inimigo vem, pega a nossa vida, puxa pelo pé, não deixa dormir, perde o emprego aqui, depois falta ali, depois não tem alimento lá, depois um acidente lá, e todo mundo diz, foi o inimigo, e o apóstolo Paulo diz assim, não sabeis vós que a vossa vida está escondida com
com Cristo em Deus. Não sabeis vós que para tocar em você, primeiro tem que tocar em mim e depois tem que tocar em Deus. Me diga quem ousa. Me diga quem ousa. Quem ousa tocar? Nem Jó, no Velho Testamento, o diabo pôde tocar. Ele teve que pedir permissão a Deus. Ele disse, olha, eu não consigo tocar nele. Tu o cercas com uma sebe de espinhos. Tu o protege com uma cerca que eu não posso atravessar. Então Deus disse, vai, agora eu tiro, pode tocar nele. Quem ousa? Toda essa teoria da retaliação, nós jogamos para o mundo, todo mundo conhece e fala, o diabo é poderoso. Poderoso é aquele que fez o céu, a terra, o mar e o inferno e tudo que nele existe. Deus é o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz no profeta Isaías, não há rocha, não há outra que eu conheço. E se vocês conhecerem alguma, me apresenta. Ele até é irônico lá em Isaías. Me apresente que eu gostaria de conhecer quem é que prevê, quem é que fala do fim antes do começo. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus que fala, ossos secos, enfermidade, ouça a voz do Filho de Deus. Mas me diga, pastor, se tem gente que vai passar pelo vale, vai ficar? E tem gente que vai passar pelo vale e o Senhor está com ele e vai seguir. Qual é a diferença daquele que fica e morre e daquele que anda e segue? A diferença é a voz que você ouve. Aquele que ouve a voz de Deus vive, porque a voz do Senhor é viva. A Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão de alma e de espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Se ela é viva e eficaz, funciona, qual é a diferença de quem sai do vale e da sombra e da morte de quem morre no vale, mesmo sendo da igreja? A diferença é a voz que você ouve. E eu lhe pergunto agora pelo Espírito de Deus, qual é a voz que você tem ouvido? Olha a estratégia do inimigo. Medo de âmbito mundial. Pandemia. Não é epidemia, epidemia é local. É limitado por uma região geográfica, é limitado por uma cidade, por um estado, etc. Isso é epidemia. Pandemia é quando o mesmo problema está a nível mundial. Mas imagina, que voz você tem ouvido dos médicos, dos infectologistas, da sua família, dos incrédulos, dos medrosos, dos covardes, daqueles que já estão incrédulos, impotentes, daqueles que já desistiram de viver e de seguir. Que voz você tem ouvido? Eu vou dar uma frase para nós de efeito aqui, para dar um tchan nessa mensagem. Esse exército era possível vencer, e para eles se tornou impossível, porque não confiaram na palavra do Senhor. Então viraram ossos, e o tempo os consumiu, os envergonhou, os animais, chacais, avestruzes e todos os animais do deserto despedaçaram esses ossos. Estavam sequíssimos. Ou aquilo que é possível, era possível a esse exército vencer a batalha, mas não se prepararam como tal. Então, aquela batalha se tornou impossível e experimentaram a sua morte. Eu costumo dizer, ou o possível se tornará impossível na sua vida, ou o impossível se tornará possível na sua vida. E isso depende da voz que você ouve. Sim, isso mesmo. Eu disse a vocês que Lázaro, no túmulo, ouviu a voz do Filho de Deus.
Aquilo que era impossível se tornou possível, por causa da voz que Lázaro ouviu. Que lindo, não é? Em Êxodo 14 fala que Deus falou assim para Moisés. Faraó vinha atrás com mais de 600 soldados com bigas. As bigas eram aquelas que tinham lâminas nas rodas, e onde passassem, iria simplesmente cortar, amputar o povo de Deus. Israel não era, naquele período, um povo de guerra. Era um povo cativo, saindo do cativeiro. Imagina de 2 a 4 milhões de pessoas acuados, o mar na frente, Faraó atrás, do lado deserto, não tem para onde fugir e o que fazer. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés, sobe no monte, estende a vara, ordena o mar que se abra, ordena o mar e você vai ver o que vai acontecer. A palavra de Deus diz que foi aberto um caminho no meio do mar, onde não havia caminho e o povo passou em seco. Era impossível, era, mas se tornou possível por causa da voz de Deus. Era impossível também Daniel, quando ele é lançado na cova cheia de leões, os leões famintos, os leões sem comida, os leões em jejum. A Bíblia diz que tramaram contra o justo Daniel e colocaram o profeta numa cova cheia de leões. E a Bíblia diz que ele passa a noite acariciando o leão como se fosse gatinho. Era impossível sobreviver, é verdade. Mas o impossível se tornou possível, porque no dia seguinte o rei vai até Daniel e fala: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso o teu Deus foi poderoso para te manter vivo da boca da ferocidade dos leões? E ele diz: ó rei, vive eternamente o Deus em quem eu creio, em quem eu ouço, em quem eu confio. Fechou, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aí você pode dizer, mas foi coincidência, quer saber? Quer saber a continuidade do texto? Para você ver se é coincidência? Então você que me ouve, olha isso. Então o rei fez tirar Daniel da cova e pegou todas as pessoas, juntamente com as esposas, juntamente com as crianças, toda a família, e jogou na cova dos leões. E a Bíblia diz que antes que essas pessoas tocassem o chão, no ar, ao caírem na cova, eles foram despedaçados pelos leões. Você chama de coincidência ou do poder da voz de Deus dominando o céu, terra, mar, animais e tudo que pode ouvir? E o que isso quer dizer? Ou aquilo que é possível vai ser impossível para você e vai se transformar de um grande exército em uma vergonha, de alguém honrado em uma vergonha, ou aquilo que é hoje impossível, pela voz de Deus vai se tornar possível na sua vida. Agora eu vou fazer uma pergunta que um homem de Deus, nos anos 90, me ensinou. Dr. Miles, ele já falecido, foi um homem que ele cuidou de pastores, ele mentorizou, ele discipulou, ele talvez estabeleceu conceitos poderosos que a igreja mantém hoje. Um dos responsáveis foi o Dr. Miles. Um dia, em uma ministração que eu tive a felicidade de estar presente, ele diz assim: sabe onde estão concentradas as maiores riquezas da terra? E eu fiquei pensando, eu fui viajando, fui pensando nos países mais ricos, os mais pobres, falei o que eu achava, pensando, e ele foi seguindo. Sabe onde estão concentrados os grandes sonhos, os grandes ideais, os grandes astros, os mestres, aqueles que detêm o poder político, governamental, os revolucionários?
Sabe onde é que estão os dons de excelência, de sonhar, de criar? E ele foi viajando. Ele disse: não estão andando entre os vivos. Então ele apontou para um lugar e falou: estão nos cemitérios, isso mesmo. Estão a 7 palmos debaixo da terra. Ali estão os sonhadores, ali estão os filósofos, ali estão os médicos, os sábios, os estadistas, os astros do esporte, aqueles que são astros da música, aqueles que hoje são inventores e trouxeram um monte de coisa boa para a humanidade. Eles estão lá, os artistas famosos, todos os pais da religião, os grandes generais, todos os militares estão lá. O maior poder da terra, a maior riqueza da terra está concentrada a 7 palmos debaixo dos seus pés, num cemitério. E aquilo mexeu comigo. E eu queria ser jogador de futebol profissional. E eu tinha um longo caminho pela frente. Mas quando eu ouvi aquilo, eu falei: meu Deus do céu, se tudo isso e toda a riqueza foi para debaixo da terra e não serve para mais nada, então eu preciso fazer alguma coisa aqui. E a primeira coisa que eu decidi fazer foi ouvir a voz de Deus. Na minha geração, só 2 atletas conseguiram chegar ao futebol profissional. E eu fui um dos 2. Tudo porque eu confiava em uma voz mais poderosa. Isaías 61, eu amo esse texto porque ele fala, quando o Espírito do Senhor toma nossas vidas, está sobre nós, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O verso 3, ele começa a narrar o que ele faz, porque a Bíblia diz que quando Ezequiel começa a profetizar, começa um reboliço e depois Deus começa a mandar e profetizar ao Espírito. Então, o verso 3 começa a falar assim, que o poder é a unção que está sobre mim para pregar as boas novas, aos quebrantados, etc. O verso 3 fala assim: para pôr sobre aqueles que estão tristes em Sião, que lhe dê vestes de louvor ao invés de cinza, ou coroas ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado ou voz de pranto. E o verso 7, ele diz assim: em lugar da vossa vergonha, eu darei dupla honra. Experimentareis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Deus é a nossa herança, gente. Deus é a nossa herança. Não tenha medo de um vírus que você nem sabe se é verdade. Olha, nós temos aqui algumas coisas no Diário Oficial, etc., passando por lá, é só você dar uma olhada, que até há uma ordem do nosso governo para todas as mortes, sendo ou não, devem ser diagnosticadas como coronavírus, para aumentar o número de mortes pela epidemia, para justificar essa quarentena que nós estamos vivendo. Gente, Deus está dizendo: em lugar da vossa vergonha, eu darei dupla honra, mas depende da voz que você ouve. E exultarão na sua parte, a Bíblia diz assim: exultarão na sua herança, na sua parte, por isso que em vossa terra possuireis o dobro e tereis alegria perpétua. Ou você confia na palavra do Senhor, ou então você abre mão dessa palavra e continua vivendo no padrão dos mortais e continua tentando sobreviver na média do ser humano e continua a competir por aí, rivalizar com o seu próximo, porque sem Jesus não dá. No velório que eu fui fazer, eu ouvi uma coisa estranha. Depois eu ficando conversando com as pessoas, vejam bem, em vida a pessoa não era muito valorizada, mas depois de morta,
a pessoa era a melhor pessoa do mundo. Você já viu essa história? Você já viu que todo velório, o morto é a melhor pessoa do mundo? Porque ele já não está mais vivo. E quando vivo, era ignorado, as brigas eram constantes, as dificuldades entre eles na família eram enormes, mas depois de morto, ele é tão valorizado, mas tão valorizado que ele é o melhor. Assim vivem algumas mulheres que fazem parte do segundo casamento de homens, do terceiro, do quarto. Elas sempre convivem com a falecida, que era melhor, ela fazia assim, ela fazia comida desse jeito, ela punha a mesa desse jeito. A pessoa, ela está num vale e não consegue sair, porque a falecida sempre fazia melhor. Tudo que ela faz parece inútil, tudo que ela faz parece que não está bom. E o relacionamento é um relacionamento de dor, de humilhação, de vergonha, de comparação. Sempre a pessoa que morre é a melhor. O exército, coitadinho deles, eles eram tão bons. Olha, esse exército aqui já fez muitas coisas boas e era sempre bom. Nós somos assim, nós fazemos isso. Por mais que a mulher atual se esforce, a outra é sempre melhor. E nós fazemos assim também com as pessoas que estão hoje vivendo em nossas vidas. Sabia? As pessoas que vivem conosco não são valorizadas. Nem que a mulher que morreu, que era boa, tudo, nem imaginamos que ela pode ter falecido por uma fragilidade emocional, ou porque ela viveu, ela contraiu um câncer gerado dos maus tratos. Ninguém sabe a real história, porquê da morte dela. Mas ela agora é melhor, mas quando vivia, não era valorizada. O que eu quero dizer é que de maneira consciente, se não houver a ação do Espírito, aqui a palavra do Senhor vem nos dizer, a partir do verso 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Sem ação do vento é impossível. Tem muita gente vivendo com nervo, com tendão, com músculo, na força do seu braço, mas o milagre só vem se vier o vento, se o Espírito soprar. Só o Espírito é capaz de restaurar o que se quebrou. Só o Espírito é capaz de ressuscitar o que já morreu. Só o Espírito é capaz de reconstruir o que foi destruído, mas ninguém. Profetiza, ó Filho do Homem. Começa a fazer ouvir a minha voz, reproduz a minha voz. Você sabia que eu e você somos a imagem e semelhança do Deus que cultuamos? Aqueles que cultuam Buda se vestem como Buda, vivem como Buda. Aqueles que cultuam Maomé e Alá vivem como Maomé ensinou e vivem com todos os seus costumes como eles. Todos os que são Hare Krishna também se vestem, se identificam. Nós cultuamos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que disse, aquele que está em mim, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Aquele que pode ordenar e a sua voz entra nos ossos secos. Aquele exército já foi grande, forte, poderoso, mas nos dias de Ezequiel eram ossos secos. E para a gente ir para o final, algumas pessoas estão se identificando com esse exército. Sabe por quê? Eu vou lhes dizer. Tem gente que já foi um campeão de saúde na vida e hoje está numa cama. Tem gente que já foi Miss. Andava por aí e fazia o trânsito parar. Hoje, as rugas, a flacidez, a obesidade, são marcas que vêm e caracterizam o desespero atual da sua história. Tem gente que já foi bonito,
E hoje, perdeu a beleza. Ele consegue ver a sua beleza apenas em fotos, lembranças, vídeos. Tem gente que já foi forte e hoje se arrasta com muita dificuldade. Tem gente que vive o que esse exército viveu. Esse exército já foi grande, forte, poderoso. Mas agora são ossos. Qual é a sua realidade agora? Ah, eu já fui, eu já fiz na obra, eu já ajudei, eu já mudei, eu fiz a terra girar ao contrário, eu fiz o sol parar. Você fez, como está hoje? Deus já fez através de mim e hoje me diz como você é, porque na verdade o ontem virou história, o hoje é a sua realidade, e tem gente que era capaz, e hoje se acha imprestável, é só um saudosista, que vive lembrando o passado, o que era, o que foi, o que fez, porque não tem mais motivos para sonhar com o futuro, é saudosista. Antes já foram sonhadores, agora vivem de passado. Tem gente que já foi determinada, tem gente que já foi cheia de ânimo e hoje é um desanimado. Tem gente que já foi valente, hoje é um covarde, sem voz ativa, nem dentro de casa manda mais. Tem gente que já foi saudável e hoje vive em depressão, dependendo dos outros. Hoje se sente um peso na vida das pessoas. Tem gente que já foi rico, hoje é pobre, hoje é devedor, hoje é necessitado. Tem gente que já foi importante, hoje é sem significado. Hoje ele é um peso morto, tanto faz, não faz falta, está aqui ou não está. Não muda nada. Tem gente que já foi viril, hoje é impotente e não consegue fazer mais nada. Tem gente que já foi feliz e hoje descobriu que não soube aproveitar o que a vida deu de felicidade, e a vida passou tão rápido que não consegue mais alcançar. Esse era o exército. Gente, eu sou um homem que raspa o fundo do tacho. Sabe o que é isso? Quando minha mãe fazia pudim de leite condensado, eu acabo com o pudim. Quando ela fazia, eu lambia até a colher para não perder nada. Eu sou daqueles que raspa o tacho. E aí você pergunta, mas o que tem a ver? O que tem a ver essa mensagem, ossos secos com raspar o tacho? O lugar que eu me ajoelho na minha cama, na outra extremidade do quarto tem um quadro, e tem fotos de casamento nesse quadro. Então eu olho, toda vez que eu me ajoelho ali, e eu levanto a cabeça, eu olho para aquelas fotos de casamento, e ali aparece a Vânia me beijando, quase me engolindo, assim, minha cabeça parece estar tudo dentro da boca dela. Né, Vânia, lembra da foto? Quando a Vânia aprendeu a beijar, ela não deixava barato, ela me engolia mesmo. Ó, o pessoal tudo dando risada. É isso aí. Eu confessei, pronto, confessei. Está lá na foto, está na foto. E aí, eu olho aquela menina por quem meu coração se apaixonou. Aquela. Olha lá, ela falando ali. Aquela menina. Então, aquela menina que eu vejo até hoje do mesmo jeito. Aí as pessoas podem falar, nossa, mas ela mudou, ela está assim, ela está assado. Ela mudou mais de 20 vezes de casa, porque nós rodamos tanto no mundo. Ela conheceu o mundo inteiro, e a gente se mudou, mas ela é aquela menina. Eu estou dizendo que muita gente já encontrou a felicidade e não conseguiu perceber, e a felicidade passou tão rápido que você não consegue alcançar mais. Quando a Vânia teve a Sara, a minha alegria era tanta. Uma das coisas que eu não gosto do Corinthians é porque, olha, tá sendo gravado, né? Eita, falei que não gosto do Corinthians. Olha, tem corintiano me filmando, vai até parar de filmar.
É porque quando a Sara nasceu, o domingo era o jogo contra o Corinthians. E eu pedi dispensa no dia anterior para ver a Sara, o nascimento da Sara. Não vai que é o jogo contra o Corinthians. Eu tive raiva do Corinthians. Se fosse qualquer outro time, deixaria eu ver a Sara. Estou brincando, gente, mas quando a Sara nasceu, a minha alegria era tanta que eu beijava, eu abraçava, mordia, virava ponta cabeça, virava no avesso. Era Sara daqui, Sara dali. Andava comigo em todo lugar. Eu não era só um pai. Eu era uma figura de inspiração. Então, ela tinha um pai presente e um pai que a ensinava, que a direcionava. Aí vem a Beatriz, e a Beatriz é uma criança especial. Gente, eu estou falando que eu raspo o tacho. Veja só, o Gabriel vem, a gente abraça, acolhe, já estou investindo no Gabriel em estudo, já estou levando ele para correr. Ele, eu não quero correr, não gosto de correr. Falei, vamos um dia correr comigo, vamos. Mas ele não queria correr, eu soltei um cachorro atrás dele. Ele voou, passou por mim em alta velocidade, agora gosta de correr. Eu raspo o tacho, eu aproveito cada momento. Aí vem a Beatriz, é uma criança especial. Eu digo a vocês que a Bia é uma figura do Espírito Santo na minha casa. Todos vocês que estão aqui, vocês que me ouvem. A Bia é a figura do Espírito Santo na minha casa. Porque a Beatriz, ela não tem vaidade nenhuma, ela não tem gasto nenhum, ela não tem custo nenhum. Ela vive para louvar ao Senhor só. Ela só tem prazer em louvar ao Senhor e todo o tempo louva a Deus, o dia todo louvando a Deus. Se você der um louvor a ela, ela fica sozinha, isolada, não existe mais ninguém. Ela só sai de lá para comer, para tomar banho e para dormir. E ela, nesses últimos tempos, tem dormido comigo. E todas as vezes que ela dorme comigo, eu digo a você que eu raspo o tacho porque eu não passo um dia sem falar que eu a amo, sem beijá-la. E eu beijo minhas filhas na boca. E sem máscara, gente. Já sei, vão me denunciar, eu sei. Já sei, mas é sem máscara. E eu beijo minhas netas na boca. É, sem máscara, agora a mãe não vai deixar mais. Eu aproveito o máximo. Sabe por quê? A felicidade está batendo, é o vento soprando. O Espírito já mandou coisas boas na sua vida e você não percebeu. Cada vez que eu olho aquelas fotos da Vânia e vejo a vida que ela teve, a garra que ela teve, a mulher que ela é, dedicada, como sempre eu falo, meu Deus, que bênção que é na minha vida essa mulher. Às vezes eu quero matá-la, mas eu paro na hora antes de matar, eu falo, não, ela é bênção, eu não vou matar. Olha lá ela ali. Viu? E a Bia, o que eu faço? Agora eu vou falar uma particularidade que só nós em casa sabemos. Muitas vezes a Bia chega para mim e fala assim, Preto, ela me chama de Preto. E ela fala, Preto, eu vou para o céu, viu? E eu falo, Bia, fica mais um pouco, eu preciso de você. Então ela vem, abraça, tá bom, vou ficar mais um pouco, mas já sabe que eu vou para o céu, né? Eu falei, tá bom, eu sei. Esses dias a Sara, ela dormiu com a Sara adormecida no sofá e de madrugada a Sara acende o seu celular, a luz do celular e acorda a Bia para ir para a cama, para ir comigo. Só que a Bia está sonolenta e só vê a luz do celular e não vê a Sara. E ela não consegue enxergar a Sara e só enxerga a luz e ela falou assim, é agora que eu vou para o céu? E nós sabemos que tem uma luz que fala com ela. E ela já nos avisou várias vezes que ela recebeu uma mensagem que ela vai para o céu, que ela vai ser tirada. Então, antes de dormir, o que nós fazemos? Eu pego a Bia, beijo, dou uma surra de beijo. Lá em casa existe surra de beijo, eu posso dar para vocês também a receita da surra de beijo.
Nós fazemos a surra de beijo e eu falo, Bia, você me ama, Bia, você me ama, e começo a beijar e não deixo nem ela respirar direito, até que ela fale, eu amo, que saco, deixa eu dormir agora. Toda noite, porque eu aproveito o máximo daquilo que Deus me deu. Eu não tenho tempo para ficar discutindo, brigando, perdendo tempo, jogando fora, destruindo relacionamentos. Do que depender de mim, eu tento viver aquilo que o Espírito deu, porque a Bíblia diz que só há mudança quando o Espírito sopra. E o Espírito está soprando na sua vida. É muito gostoso você viver e fazer alguém viver, você amar e ser amado, você tocar e ser tocado, é você abraçar e ser abraçado. É uma delícia você poder estar com alguém e esse alguém ter prazer de estar com você. O Espírito já tem soprado na vida de muita gente e vocês não estão percebendo, estão sendo derrotados nos relacionamentos porque não perceberam ainda o cuidado, o amor, a bênção que Deus deu a você, e muitos estão jogando fora. Quantas pessoas já não fizeram isso? Jogaram seus relacionamentos fora por coisas pequenas e não entenderam o sopro, a voz de Deus, a ordem das coisas, a família que Deus te deu. Deus te deu uma continuidade. Ah, mas eu vou preferir achar outro, porque vai ser melhor do que esse. Gente, é tudo igual. Você mudando, muda tudo. Você não mudando, todo mundo é igual. Porque a Bíblia diz que depende da voz que você ouve, e a voz que você ouve é que te forma. O Espírito está soprando para ressuscitar o que já morreu dentro de você. E aqui diz, o verso 8, então ele me diz, não, o verso 9, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Agora só uma curiosidade, veja o verso 11, quem eram esses mortos? A Bíblia diz no verso 11, que esses ossos, você que está em casa pode entender, são toda a casa de Israel. Era igreja, era gente que ouvia a palavra de Deus. Esses ossos mortos, esses dons, esses talentos foram parar num cemitério, Deus não podia mais usá-los. Muitos de nós estamos vivendo a caminho do cemitério, da sepultura, por não ouvirmos a sua voz. A Bíblia diz que Deus, quando o seu Espírito sopra, a primeira coisa que Ele faz é ressuscitar você no lugar que você caiu. A Bíblia diz, assopra, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Sabe onde eles estavam? No vale que foram derrotados. Sabe onde Deus vai começar a levantar a sua história de novo? Onde você foi derrotado. Sabe onde Deus vai começar a te honrar de novo? Quando você consertar onde você foi envergonhado. O exército foi ressuscitado exatamente no vale em que morreu. Eu vou pedir que o louvor venha aqui comigo para encerrarmos juntos. Em Jó, o capítulo 33, verso 4, diz mais ou menos assim a palavra bendita do Senhor. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Sabe quem é que muda a sua história? O Espírito Santo. Você pode estudar o quanto quiser, pode estar andando junto com amigos que quiser, que nada vai mudar a sua história. Quem muda a sua história é quem te fez.
O sopro do Todo-Poderoso te deu vida. Só Ele pode mudar a sua história. Receba nessa noite um novo recomeço. Receba um novo casamento. Receba um novo relacionamento. Receba um novo ministério. Receba um novo emprego. Receba uma nova canção. Isaías 60, os versos 1 e 2. O profeta diz: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E o verso 2, ele diz: porque as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti virá surgindo a glória do Senhor. É esse Espírito que te chama para um novo recomeço. Que voz você tem ouvido? Ouça a voz daquele que ressuscitou Lázaro dentre os mortos. A voz daquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Mas pastor, meu problema já era. Já acabou. Não tem mais jeito. Os ossos não só estão expostos, a vergonha não só está exposta, tudo já acabou. Eu venho lhe dizer da parte daquele que vive para sempre e se assenta no trono, e ao Cordeiro que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Sua história pode ter chegado a um lugar difícil, a um lugar de tragédias e de vergonhas, mas o Deus que fala com você nessa noite é o Deus que muda o nosso pranto em riso, as vestes, as cinzas, o luto em vida. É aquele que torna a desonra em dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, diz o Senhor, vos darei dupla honra. Vem para o Senhor, você que me ouve. Filho do homem, poderão reviver esses ossos? Sim, poderão, porque tu dizes. E quando você profetiza, você não profetiza a sua voz, nem a sua palavra, nem a sua vontade, você profetiza a palavra do Senhor. E João 6,63 diz que a palavra dele é espírito e vida. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça. Eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu vou profetizar sobre a sua história. Eu vou ordenar esse fracasso financeiro que saia da sua vida. Ah, mas o mundo todo está em crise, não tem mais jeito. Eu não consigo pagar o cartão, eu não consigo saldar minhas dívidas. Eu estou atolado, eu vou dar um fim na minha vida. Não! Está aqui a voz daquele que encerra o mar com portas e ferrolhos. Está aqui aquele que diz ao cego: vê, ao surdo ouve, ao paralítico anda, e ao morto levanta-te, levanta-te, como se estivera somente dormindo. Então eu lhe digo, está aqui aquele que pode suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. Transformando nossas vidas. Está aqui aquele que é maior do que a crise. Está aqui aquele que é maior do que o seu medo. Saia de casa e viva. Viva a fé do Filho de Deus. Viva a vida que Deus prometeu a você.
viva com alegria, viva com esperança, viva com felicidade, porque ossos secos, até mesmo os ossos secos, ouviram a voz do Senhor. Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, A Ele pertence todo o poder, a Ele pertence toda a honra, a Ele pertence toda a glória. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, Filho de Deus. E é em nome dEle que eu profetizo na sua vida agora. Ainda que esteja sem esperança, ainda que o tempo diga a você que não dá tempo, eu estou aqui para dizer que Ele é o Senhor do tempo. Do mesmo jeito que o seu vento entrou nas águas do mar e abriu um caminho onde não havia caminho, hoje Deus vai abrir um caminho na sua vida financeira, onde não há caminho, onde não existe caminho, onde você não vê caminho. Tudo porque Ele é Deus, tudo porque a sua palavra é fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Ora, baixara, bacona, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus. Você que está conosco, nós vamos encerrar esse momento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua história. Que Deus mexa no seu coração e que Deus mude tudo à sua volta. A Bíblia diz que foi colocado em pé um exército sobremodo numeroso e poderoso. Tudo porque se alguém profetizou em nome desse Deus. Então eu desafio você a profetizar sobre a sua vida, a profetizar sobre a sua saúde, a profetizar sobre a sua casa. E ele diz: profetiza, ó filho do homem, profetiza sobre estes ossos, profetiza sobre o seu problema, profetiza agora e ordena agora que seja feita uma reviravolta na sua história, que seja feito um reboliço na sua vida, seja na vida financeira, seja na vida emocional, seja na vida sentimental, seja na vida profissional, que haja um reboliço, que haja um reboliço do céu, que o poder de Deus invada a sua casa, a sua história, a sua vida, e a glória do Senhor se manifeste com milagres, com sobrenaturais. E lembre-se, o possível se tornará impossível
ou o impossível se tornará possível. Tudo depende da voz que você ouve, e da fé, e do jeito que você crê. Deus é com você. Aproveita esse momento de vida, de unção, de fé, e entra no sobrenatural, e ordena: céu e terra, movam-se a meu favor, em nome de Jesus. Ah, mas eu não sei de onde vai vir. Você não precisa saber, Ele sabe. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus. Profetiza, filho do homem, e veja o caminho no deserto, e veja a luz na escuridão, e veja o seu Deus agindo na sua vida. E você que está aí me ouviu, diga assim: isso que é Deus, isso que é igreja. E você pega alguém na sua casa, dá um abraço gostoso e diga: isso que é Meu bom. Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. As vozes dizem: meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Os instrumentos louvam ao Senhor.